Um homem calmo? Não se engane. Só que não. Francisco Vital da Silva nasceu no sertão da Bahia e, como muitos nordestinos, migrou para o estado de São Paulo em busca de melhores condições de vida. Junto com sua família, passou a viver em Itaim Paulista, na violenta zona leste de São Paulo. Trabalhando de pedreiro, Vital acabou montando um bar. O estabelecimento era constantemente assaltado e vandalizado por criminosos. Cansado das extorsões, Chico passou a revidar os abusos e colocar pessoas indesejáveis para fora de seu comércio. Sempre munido de uma faca para autoproteção, acabou por despertar a raiva de muitos sujeitos perigosos. Um certo dia, invadiram a sua casa. E acabaram estuprando sua esposa e sua filha, de 16 anos. Chico, então revoltado com a impunidade dos criminosos, comprou algumas armas. E, claro, foi atrás de vingança. Apagou os sujeitos e deixou um recado bem claro: se a polícia não age, eu entro em ação. Assim então, Francisco Vital da Silva, um comerciante vindo da Bahia, passou a ser Chico Pé de Pato, um justiceiro que caçava foras da lei na região leste da Grande São Paulo. A fama de Chico cresceu consideravelmente. Recebia da própria força policial nomes de bandidos procurados pela justiça, os executava e passou a ser visto pela população como um grande herói. Um justiceiro que substituiu a péssima justiça que o Estado sempre proporcionou às classes mais pobres. Em meados dos anos 80, a ordem da polícia era matar criminosos nas áreas periféricas da cidade. Daí então, Chico fazia boa parte do trabalho. Era inclusive acionado pela população mais do que o próprio batalhão da rota. A fama de Pé de Pato cresceu tanto que o famoso jornal Notícias Populares fez uma série de reportagens para falar sobre suas empreitadas contra criminosos, o que despertou a admiração de pessoas de todas as partes do estado de São Paulo, além de ter amizade e aparecer nas histórias do radialista Afanásio Jazadi, uma espécie de Datena dos anos 80. O destino de Chico mudaria após uma discussão em um bar, quando, ao sacar a arma para revidar uma agressão, acabou matando um policial militar à paisana. Ao saber que a vítima era policial, Pé de Pato então já sabia que não teria muito tempo de vida, pois ele já conhecia a lei da rua: não se mata um policial e fica impune. Ora, pouco tempo depois do crime, Chico fugiu em seu Opala e foi considerado procurado pela polícia militar. A rota foi responsável pela caça ao justiceiro, que ao entrar em contato com Afanásio Jazadi, conseguiu se entregar no DEIC. No dia de sua prisão, mais de 500 pessoas estavam na porta da delegacia pedindo sua soltura, um tipo de baixo-assinado feito, mas não adiantou. Chico foi julgado e condenado a 6 anos de prisão, tendo consideravelmente baixo pela quantidade de homicídios que protagonizou. A pena baixa provavelmente foi fruto da pressão das 2.000 pessoas que se encontravam na porta do fórum no dia do julgamento. Mas não acabou por aí. Pé de Pato então foi transferido para uma penitenciária, onde, por ser desafeto de muitos criminosos e policiais, foi morto com 91 estiletadas. Daí então, a força policial tinha medo que Pé de Pato abrisse a boca sobre os justiçamentos que cometeu, fazendo favor para homens da polícia. Something that's, I use it. I actually think I'm maybe possessed with demons. I was dropped on my head when I was a kid. I've talked to some theological Christian people, and some of those people are really strong. They actually think, well, the Bible says that there's demons,
with Indian or come into you. That's the only thing I can figure out. I have, something drove me to do this. The normal people just don't do this. You can't stop it. I can't stop it. It's just, it controls me. It's like it's in the driver's seat. I am PTK. Yeah. I'm the guy they're after, 100%. A tarde de 25 de fevereiro de 2005 era uma como outra qualquer na vida da norte-americana Carrie Howson, então com 26 anos de idade. Ela havia se mudado há pouco tempo para a cidade de Detroit, no estado de Michigan, junto com seu marido e antigo amor de faculdade, Darian Howson. Seus planos para o futuro foram interrompidos quando, naquela tarde, oficiais do FBI bateram à sua porta para contá-la que seu pai, Dennis Rader, era ninguém menos que o assassino BTK, responsável por 10 mortes só na cidade de Wichita, no Kansas. Como relata em sua autobiografia, Howson não pôde acreditar no que ouvira. Foi só depois, lembrando da história do pai e ouvindo suas confissões, que a jovem encarou a verdade. O seu carinhoso e amado pai era, na verdade, um serial killer, procurado há 30 anos. Dennis Rader nasceu em 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, no Kansas, como o primogênito de William e Dorothea Rader. O garoto teve uma infância relativamente normal, se comparada com a de outros assassinos em série como Jeffrey Dahmer e Ted Bundy. Segundo seus familiares, ele fazia molecagem, como torturar animais ou roubar as peças de roupas íntimas das vizinhas, o que não era algo muito incomum à época. Foi então no começo dos anos de 1970, após um breve período em que estudou na Universidade Estadual de Wichita, Rader ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, passando os anos seguintes no exterior em missões na Coreia do Sul, Turquia, Grécia e Japão. Quando voltou à terra natal, Rader trabalhou e estudou em diversos locais, se formando em administração de justiça em 1979. Nessa época, o norte-americano já havia se casado e tido 2 filhos, um menino e uma menina, com a companheira Paula Dietz. Além disso, mantinha hábitos antigos, como participar do grupo de escotismo da região e frequentar assiduamente a Igreja Luterana de Cristo da cidade, da qual, inclusive, foi eleito presidente do Conselho de Congregação. 5 anos antes de se formar, em 1974, Rader começou a trabalhar na empresa de segurança ADT Security Services, onde instalava alarmes de segurança. Anos depois, o homem relatou que alguns clientes diziam estar preocupados com um assassino à solta na região. O que não sabiam era que o criminoso estava mais perto do que imaginavam. Era janeiro de 1974, quando Rader cometeu seus primeiros crimes, assassinando 4 dos 5 membros da família Otero, que vivia em Wichita. Como contou em suas confissões, o serial killer entrou na casa durante o dia, onde amarrou e estrangulou os pais e os 2 filhos mais novos do casal. O mais velho teve a infeliz surpresa de descobrir os familiares mortos quando voltou da escola. Matar, contudo, não é tarefa fácil. De acordo com seus relatos, em diversos momentos, as vítimas despertaram após serem estranguladas, fazendo com que o assassino colocasse sacos plásticos em suas cabeças para que sufocassem. Disse ele, abre aspas, "Eu nunca havia estrangulado alguém antes, então não sabia exatamente quanta pressão ou quanto tempo eram necessários", disse Rader em seu julgamento. A última a morrer foi Josephine Otero, então com 11 anos. Depois de matar os pais da garotinha, Rader assassinou seu irmão e então ela. Seu corpo foi amarrado e encharcado com a esperma do criminoso, que ele teve o cuidado de limpar após cometer as atrocidades. A polícia prendeu 3 suspeitos pelo assassinato da família Otero, mas Rader não pôde lidar com isso. Ele precisava de publicidade. Foi aí que resolveu escrever uma carta detalhando o crime,
e a colocou dentro de um livro que deixou em uma biblioteca da cidade. Então deu um jeito de informar a imprensa sobre o fato sem revelar sua identidade. E quando os jornalistas foram investigar a dica, descobriram a carta e reportaram o ocorrido para a polícia. Começava a caçada das autoridades pelo criminoso que duraria 30 anos. Ao que parece, Dennis Rader aprendeu rápido. Tempos depois, ele invadiria a casa de Catherine Bridge, determinado a matá-la. O assassino não contava com a presença do irmão dela, Kevin, mas, já que estava lá, decidiu executar os dois. Por um golpe de sorte, Kevin sobreviveu ao ataque e conseguiu fugir, relatando o ocorrido à polícia, que a princípio não relacionou o novo crime com o da família Otero. Além de Kevin Bridge, apenas uma pessoa se livrou das mãos de Rader, Anna Williams. Como confessou em carta enviada para a mulher, ele chegou a invadir sua casa para matá-la, mas como a senhora de 63 anos demorou para chegar, o criminoso então desistiu, fazendo com que ele apenas roubasse alguns de seus pertences. Foi em 1978 que Rader resolveu se comunicar com a mídia novamente, dessa vez enviando uma carta macabra em que confessava a autoria de 7 assassinatos. Além disso, o assassino descreveu seu procedimento padrão, que consistia em amarrar, torturar e matar, ou seja, Bind, Torture and Kill, em inglês, formando a sigla BTK. Como serial killers não mudam de modus operandi, não mudarei o meu, escreveu Rader. Como se não bastasse, o criminoso ainda sugeriu apelidos para si mesmo. Estrangulador poético e o asfixiador estavam entre as opções, mas o que acabou pegando foi Assassino BTK. Até porque era assim que ele assinava suas cartas. Rader matou mais mulheres. Uma delas foi sua vizinha Nancy Fox, cujo corpo ele fotografou perto da igreja que eles frequentavam. Como explicaria em suas confissões, ele mantinha uma rotina: espionar as vítimas, invadir suas casas enquanto estavam fora e amarrá-las enquanto estavam dormindo. Então coletava souvenir e fugia, deixando os corpos ainda amarrados para serem encontrados por outras pessoas. Algo que diferencia BTK de outros assassinos em série, como Ed Kemper, é o fato de que ele não praticava necrofilia com os corpos das vítimas ou as estuprava. Segundo ele, sua satisfação sexual ocorria enquanto estrangulava as mulheres. Rader fez sua última vítima em 1991, entrando em uma espécie de período sabático. Nessa época, BTK viveu uma vida normal ao lado da esposa e dos filhos, participando de encontros da igreja e liderando encontros de jovens escoteiros. Mas foi só em 2004, quando o FBI já havia fechado o caso BTK sem encontrar respostas, que o homem voltou a se comunicar com a mídia. 30 anos haviam se passado desde os assassinatos da família Otero e a imprensa de Wichita noticiava o fracasso da polícia, especulando que poderia ter ocorrido com o responsável pelos crimes. Isso porque, como já havia sido observado, um serial killer não para de matar. Ou ele morre, ou ele é preso por algum outro crime. Para BTK, a ideia de ser confundido e dado como morto era insuportável, e assim resolveu escrever para as autoridades após 25 anos em silêncio, o que o levaria a cometer um erro crucial. O norte-americano passou a enviar pistas para a polícia de diversas formas, todas assinadas com um símbolo próprio, que a polícia já sabia ser do verdadeiro BTK. O símbolo, no entanto, ainda era desconhecido para a imprensa e a população em geral. As pistas evoluíram tanto que em dezembro de 2004 um civil encontrou uma caixa suspeita contendo uma boneca Barbie amarrada, como um dos membros da família Otero, tal como a carteira de motorista de Nancy Fox. Um mês depois, a delegacia recebeu um cartão postal que levou os policiais a rastrearem uma caixa de cereal jogada no lixo. Nela, havia uma pergunta, abre aspas: "Posso me comunicar por um disquete e não ser rastreado até um computador? Sejam honestos." Fecha aspas. Claro, a polícia assegurou ao criminoso que disquetes eram impossíveis de rastrear, e foi aí que BTK deslizou.
Dias depois dessa comunicação, um envelope chegaria à estação de TV KSAS em Wichita, contendo o disquete roxo de 1.44 megabytes. O FBI então descobriu que o item fora utilizado em um computador da Igreja Luterana de Cristo. E mais que isso, que o criador das pastas de arquivo era um homem chamado Dennis. A polícia então obteve uma amostra de tecido celular da filha de Rader, Carrie, e a submeteu a um teste de DNA. A amostra permitiu que o material genético da jovem fosse conectado com o do pai, coletado em uma das cenas de crime de BTK. Foi assim que em 25 de fevereiro de 2005, Rader foi parado e preso pelas autoridades enquanto estava no caminho para a sua casa. O homem não resistiu à prisão, ainda falou, abre aspas, "Vocês me pegaram." Então passou mais de 30 horas conversando com os policiais responsáveis pelo seu caso, explicando detalhadamente como havia cometido cada um de seus assassinatos. Em março de 2005, Dennis Rader foi oficialmente acusado de 10 assassinatos e sua fiança fixada em $10 milhões. O criminoso se declarou culpado por todas as acusações e mais uma vez explicou detalhadamente o que havia feito com todas as vítimas. Paula Rader se divorciou de Dennis em uma separação de emergência. Enquanto isso, o resto da família demorou anos para se recuperar das acusações. O filho do assassino se mantém fora da mídia, mas sua irmã Carrie escreveu uma autobiografia e relatou em entrevistas recentes trocar cartas com o pai. Disse ela: "Percebi que estava apodrecendo por dentro. Eu não perdoei meu pai. Por ele, Deus. Eu tive que fazer isso por mim mesma." Dennis Rader ainda está vivo e preso na prisão de Eldorado, no Kansas.